seguidas, estamos realmente surpresos. Como, do nada, surge um estudo do Apocalipse num tempo tão importante como o que estamos vivendo. E já tem 20 ou 21 pessoas participando. Uma bênção do Senhor. Que seu Santo Espírito abençoe a todos nós, e nos conceda a iluminação do alto para compreender essas verdades tão importantes para os nossos dias. Uma mensagem de esperança em um tempo de tribulação, de sofrimento, pessoas que perdem propriedades, que perdem a saúde, enfim, tudo o que está acontecendo no mundo. E esta mensagem do Apocalipse é uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, em que o Senhor Jesus nos convida para nos achegar a Ele, para sermos guardados e protegidos e conduzidos para as mansões celestiais. Agradecemos por essas bênçãos e entregamos os minutos que se seguem para que o Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos. Amém. Bem, é contigo, professor. Deus abençoe o nosso estudo. Louvado seja Deus pela presença de todos aqui, realmente. Eu estou vendo, contemplando um milagre. Deus seja Glória. louvado. Amém. Muito bem. Compartilhar. Ok. Muito bem. Haverá. Uhum. Agora, só um minutinho. Pronto. Bom, este estudo é uma introdução do seminário ao Apocalipse. Na verdade, são 26 temas. Vão ser 26 semanas. Vamos iniciar agora na sexta-feira. E durante a semana, você vai decidir se é no domingo ou na sexta, de maneira que as pessoas tenham possibilidade de participar. Mas hoje nós começaremos com uma introdução. Qual o propósito dessa introdução? Firmar nossa credibilidade nas profecias bíblicas. Porque nós estamos num tempo que muitas profecias do passado se cumpriram já. Então, vendo o cumprimento das profecias que foram dadas há 1000 anos, mais 1000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, já se cumpriram muitas delas. Então, isso nos dá uma confiança de que as profecias que ainda estão para se cumprirão com tanta precisão como foram aquelas que nós temos hoje na história. Temos o texto bíblico mostrando a profecia e os registros históricos confirmando que essa profecia já se cumpriu. Então, primeiro que nada, nós precisamos saber, lembrar que o cenário bíblico é um cenário da sequência de muitos impérios. O Império do Egito, isso foi um reino de 1500 a 1085 a.C., porque 1500 é a época de Moisés. Então, por isso que é importante iniciar nosso estudo com o Império Egípcio. A Assíria, o novo império, foi de 883 a 612 a.C. Babilônia, o segundo império, de 612 a 538 a.C. A Média Pérsia, 538 a 331 a.C. A Grécia, 331 a 168 a.C. E, finalmente, nós temos Roma,
com 6 reinos ao todo, que o que mais tempo reinou, 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Quase 700 anos de história. E existe um sétimo reino, e este reino será especial estudo neste seminário, pela sua importância na revelação profética para o tempo presente, que está relatado no Apocalipse 13, versículos 1 a 9. Mas isso será mais para frente. Agora, por que é importante conhecer esse cenário? Porque em todo esse tempo, o Senhor sempre levantou um mensageiro, um profeta, começando com Moisés, na época do Egito, Davi, no mesmo período, 1000 anos antes de Cristo, Moisés foi 1500 antes de Cristo, Isaías, no tempo da Síria, 760 a 698 antes de Cristo, porque a Síria era um reino dominante na época. Jeremias, Ezequiel e Daniel foram no tempo de Babilônia. Estes homens estiveram anunciando a palavra do Senhor. Jeremias, 629 a 585 a.C. Ezequiel, 595 a 574. Daniel, de 603 a 534 a.C. São considerados como os profetas maiores, porque são os escritos que têm mais páginas na Bíblia. E existe um grupo chamado os profetas menores, não porque seja menos importante, nem em termos de mensagem, nem em termos da experiência com Deus, mas porque eles escreveram poucas páginas na Bíblia. Aí está o caso de Jonas, Joel, Amós, Oséias, Miqueias, Naum e Sofonias, todos eles durante o Império Assírio, de 862 a.C. até Naum, que foi 703 a.C. E também nós temos as Sofonias no mesmo período, 630 a.C. Agora, Abacuque, Obadias e Ageu, no período do reinado de Babilônia, que foi de 626 a.C., a participação destes homens, até 587 a.C. Perdão, 520, o caso de Ageu. Agora, Zacarias e Malaquias foi durante o reinado da Média Pérsia, de 519 a 397. Malaquias tem uma participação bem, num período bem curto da história. E, finalmente, João, o discípulo amado, 95 depois de Cristo, durante o Império de Roma. Então, esse é o cenário bíblico. E por isso que está muito relacionado com esses reinos, como veremos ao longo desse estudo. De várias maneiras. Porque Deus teve que trabalhar com um povo, moldar esse povo, para poder cumprir os desígnios de Deus. E não foi fácil essa obra. Então, todos esses reinos passaram a ser instrumentos de Deus para disciplinar Israel, no tempo de cada um deles. Agora, o que é mais interessante, e sempre eu fico pensando, como o Senhor trabalha com o ser humano. Aqui você pode ver, por exemplo, nós temos manuscritos hebraicos antigos. Essa é a base de tudo. Esses manuscritos foram usados para formar o chamado cânon do Antigo Testamento. Isso foi no tempo de Esdras, no quinto século antes de Cristo. Esse era o cânon da Bíblia. Esse é o conjunto de livros da Bíblia conhecido. Bom, passaram os anos, foi traduzido para o grego, que é a chamada Septuaginta, a versão dos 70. Isso aconteceu entre o terceiro e segundo século antes de Cristo. E essa Septuaginta veio até os nossos dias, que tem as traduções e revisões bíblicas recentes. É uma referência. Agora, por outro lado, nós temos aqui os manuscritos do Mar Morto, que são dos terceiro século antes de Cristo ao segundo século antes de Cristo, que foram descobertos esses manuscritos. E interessante que esses manuscritos, eles não acrescentaram nada, nem tiraram nada do que já existia, simplesmente complementaram.
Agora, dessa Bíblia hebraica do tempo de Esdras, que é do século, o quinto século antes de Cristo, veio a Vulgata, que foi a tradução para o latim, na época de São Jerônimo, no ano 340, 420 depois de Cristo, e também as duas versões, a Vulgata e essa Bíblia hebraica, contribuíram para a Bíblia da Igreja medieval. E aí passou por várias etapas, foi impressa por Gutenberg no século XV, posteriormente oficializada pela Igreja Católica no Concílio de Trento, em 1545 a 1563, que incorporou também os livros deuterocanônicos, que são 7 livros que foram acrescentados. E aí vem a edição Sistina e Sisto Clementina, até recentemente traduções católicas. Mas, se você considera um caminho completamente diferente, ah? O outro pegou os originais, a Bíblia, o cânon sagrado da época de Esdras, simplesmente traduziu para o grego. Outras pessoas, em um tempo muito diferente, traduziram para o latim e também se utilizaram dos escritos hebraicos e chegaram, através de várias intervenções, aos manuscritos que não têm nada diferente do que está no outro. Pessoas diferentes, em épocas diferentes, que não tiveram nenhum consenso em comum para poder chegar ao resultado final. E assim nós vamos vendo outro caminho. Essa Bíblia, ou esse cânon sagrado da época de Esdras, do quinto século antes de Cristo, aí veio a Bíblia hebraica, o cânon confirmado no Concílio de Jamnia, foi por volta do ano 90, 118 depois de Cristo. Aí esses manuscritos foram usados pela escola de Tiberíades. Aí vem a escola de Ben Asher, aí vem Moisés Ben Asher pai, 895, e um dos manuscritos que se achou é o Códice de Cairo, justamente que tem essa procedência. E aí vem várias etapas. Esta tem a de Jacob Ben Shaim, 1525, manuscritos que foram encontrados. Em 1661 1667, o texto de Amsterdã, e assim foram fazendo correções, adaptações do idioma, etc. Aí tem em 1795 a revisão de Van der Hoek, e em 1852, revisão de Letteris, finalmente chega o texto das sociedades bíblicas. E se vocês comparam texto com texto, pelos outros caminhos, chegam ao mesmo resultado. É algo impressionante. Pessoas que não se conheceram, viveram em épocas diferentes e se chega ao mesmo ponto. Por que isso? Porque existe um Deus que cuida a palavra de Deus. E aí também, da escola Ben Asher, desse manuscrito, vem a Aaron Ben Moisés Ben Asher, que é o filho, 930, que é um dos escritos conhecido como Códice de Alepo, e desse Códice de Alepo chegamos à Bíblia de Quitéo, que Israel queria usar na época, 1959, não sei se isso mudou até agora, mas está também em concordância com os outros escritos bíblicos. E aí temos, por último, os manuscritos Mar Morto, que foram descobertos no terceiro século antes de Cristo, ao segundo século, e foram descobertos em 1947, mas eles não contradizem nada do que os outros homens fizeram. Me digam se o Senhor não está aí participando nisso aqui. É algo impressionante. Porque é como se lá na África encontra um manuscrito, começa a trabalhar para adaptá-lo às línguas atuais, aí na Europa encontra outro de uma época diferente e trabalha, no final chega até nós, compara um com o outro, não há diferença. Deus está vivo e cuida da sua palavra. Por quê? Porque
Pela palavra, alcançamos o conhecimento de Deus e conhecemos o caminho que nos conduz para o céu. Bom, nós vamos ver agora, na história, como Deus foi confirmando a palavra profética. Porque para nós que vivemos um tempo de tantas informações, é difícil a pessoa simplesmente acreditar que escritos tão antigos fossem verdadeiros. Mas aí o Senhor deu profecias que já se cumpriram. Por exemplo, nós temos o sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, aproximadamente no ano 603 a.C. Está relatado no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 1 a 47. Eu sugeriria que lessem todo esse capítulo, porque aí relata o sonho e relata a interpretação. E o que sonhou o rei? Uma estátua que tinha a cabeça de ouro, os braços, peitos de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E na visão que teve nos sonhos do rei, viu uma pedra que feriu a estátua nos pés, esmiuçou a estátua completa e a pedra se transformou em uma montanha que encheu toda a terra. O rei ficou perturbado, chamou todos os sábios, magos, etc., para lhe interpretar o sonho. Só que eles, infelizmente, não tinham a visão celestial para explicar esse sonho. E aí entra em cena o profeta Daniel, um judeu levado cativo para a Babilônia, e lá ele se destacou e o rei o manda chamar para que ele interprete o sonho. Bom, aqui veio um ponto que para mim é surpreendente. Se você lê, isto aqui é da época de 603 a.C. Isso está relatado na história. Aí que Daniel entra em cena. E ele fala deste rei Nabucodonosor e fala do sonho e que isso aconteceu na Babilônia. Bom, mas em 1806, e veja que aqui está falando de 600 anos antes de Cristo, hein? E agora, em 1806 da nossa era, este senhor Claudius James Rich confirmou, através de um extenso relatório científico, que as ruínas encontradas nas colinas de Babil eram, na verdade, a antiga cidade da Babilônia. Em 1806 se descobriu isso. Ah. E só em 1899, este outro senhor, Robert Caldewey, escavando nas ruínas de Babil, encontrou centenas de tijolos, de paredes, muros e do próprio templo de Sagil, que traziam o nome do rei Nabucodonosor como mandatário daquelas grandes construções. E em Daniel 4:30 está escrito assim: quando ele, admirando as maravilhas de Babilônia, onde estavam os jardins suspensos, que é uma das 7 maravilhas do mundo, ele diz assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a glória da minha majestade? Vocês podem ver que era um homem bem humilde, né? E ele deixou gravado nos tijolos da construção desse templo seu nome. Quer dizer, os pioneiros da mensagem do Advento, eles pregavam de Babilônia e também de Nabucodonosor. Isso em volta de 1844. Mas a existência de Nabucodonosor, historicamente, foi comprovada em 1899. Até aí, estava escrito na Bíblia, mas a credibilidade em que isso era verdade era algo assim que só Deus para convencer a pessoa, porque não havia nenhuma evidência de que Nabucodonosor tivesse sido rei de Babilônia em tal época e que ele foi o autor da construção de tudo isso. Você percebe como Deus trabalha com o ser humano para que ele possa acreditar e ser salvo e desfrutar das glórias do céu? E o sonho foi esse. E aqui vem Daniel e explica o sonho. Primeiro, a cabeça de ouro, Daniel le está explicando. Por isso, eu sugiro ler capítulo 2 de Daniel, do versículo 1 em diante.
Babilônia, hoje, pela arqueologia, pelos estudos históricos, reinou de 612 a 538 a.C. Mas o Senhor diz, no próprio sonho, que depois desse reino viria um segundo reino, inferior ao primeiro. O primeiro era representado pelo ouro, o segundo era pela prata, já era inferior. Mas quem olhava para Babilônia, Babilônia era essa maravilha. Quem poderia imaginar que este reino poderia passar? Era dominável no mundo e que viria um segundo reino. Mas, e aqui temos Babilônia, era tudo extraordinário. Mas, o que aconteceu com Babilônia? O profeta Isaías, na sua profecia, no capítulo 13, versos 20 e 21, diz: Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão. E o que sobrou em Babilônia? Exatamente isso aqui. Como o Senhor disse, Babilônia deixaria de existir e viria um segundo reino inferior à Babilônia. Após 2.500 anos, os árabes, com seus animais e tendas, ainda existem, mas recusam a usar as ruínas de Babilônia como abrigo. Interessante, né? E aí veio o segundo reino, depois de Babilônia, a Média Pérsia. E a Média Pérsia, ele se levantou e o que ele fez? Secou o rio Eufrates, que dava acesso à Babilônia. E assim entrou o exército e tomaram Babilônia. E aí se estabelece o segundo reino, que dominou o mundo do ano 538 a 331 a.C. Só que o Senhor disse que este reino passaria para outro reino inferior ainda. A prata passou para o cobre, tá? E mostrando que era um reino inferior ao anterior, assim como este foi inferior à Babilônia. E a Média Pérsia eram cidades fortificadas, inexpugnáveis, sabe? Mas o que aconteceu com a Média Pérsia? Sobrou só isso. E hoje, turistas vão, passeiam, tiram fotografias do que sobrou da Média Pérsia. E a Média Pérsia era um poderio mundial. Mas aí diz o Senhor que viria um terceiro reino, inferior ao anterior, que era a Grécia, do 331 a 168 a.C. E a Grécia é onde dominava as artes, a filosofia, todo o conhecimento estava na Grécia. Um país tremendamente culto e um país que dominava um território enorme. E o que aconteceu com a Grécia? Sobrou, foram as ruínas que hoje estão aí. E o Senhor diz que viria um quarto reino, representado pelo ferro, inferior ao anterior, que dominou 168 a.C. a 476 depois de Cristo. O Senhor diz, e exatamente aconteceu isso. E Roma, esse reino, poderoso exército, saía nas suas campanhas, dominava novos territórios, trazia escravos, trazia animais, plantas, pássaros, mostrando o poderio de Roma na conquista. E o que aconteceu com Roma? Como diz o Senhor, também passaria este reino. E sobrou isso que você vê aí. E esse reino se dividiria, que deu origem à Europa, no ano 476 depois de Cristo. E interessante que a profecia diz que seria com o barro e o ferro. Não se uniriam. E assim aconteceu. Quantos esforços dos países europeus, na época dos reinos, de se unir através de casamentos, sabe? Unir para se fortalecer, mas nunca conseguiram essa unidade. E até hoje, no mercado europeu, que apresenta certa unidade, mas em alguns aspectos econômicos, a moeda comum, etc., mas a unidade não existe.
Y así, Roma dividida dio origen a los suevos, visigodos, francos, os hérulos, ostrogodos, alamanos, etc., e os vândalos norte da África. Mas o que mostra a profecia no tempo destes reinos, que hoje aqui está Portugal, Espanha, aqui está Itália, Alemanha, enfim, todos os países da Europa. O que aconteceria depois deles? Aparece no sonho a pedra. Todos esses reinos irão desaparecer. Se eu observo na história, na sequência dos reinos representados pela estátua, sabe, desde a cabeça de ouro representava a Babilônia, aqui os braços e o peito de prata representava a Média Pérsia, depois a Grécia e depois Roma. Finalmente, Roma dividida, que é Europa, aparece a pedra. Se tudo isso se cumpriu, o que poderia me fazer pensar que isso não vai acontecer? Porque o sonho no sonho de Nabucodonosor, essa pedra esmiuçaria a estátua, não sobraria nada, e esta pedra se transformaria em um grande monte que encheria toda a terra. Não tem como desacreditar na palavra de Deus. Tenho todo um histórico que me demonstra, me comprova de que o que o Senhor diz que iria acontecer, aconteceu, apesar das evidências que eram totalmente contrárias. Quem olhava para a Babilônia era um reino eterno. E assim acreditava Nabucodonosor. Quem olhava para Roma, impossível. E assim para os outros reinos. Agora, veja o que diz aqui Daniel, capítulo 2, versículo 36. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Então o rei Nabucodonosor, depois de receber toda a interpretação, se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Esse homem era um pagão, adorador de Deus e etc. Mas ele não teve como contradizer a revelação que Daniel lhe deu. E isso que ele não viu cumprimento. Então o rei engrandeceu a Daniel e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E assim Daniel foi exaltado. Mas, o que acontece com o rei depois? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, quer dizer, 30 metros de altura, aproximadamente, côvado quase meio metro, e 6 de largura, uns 3 metros. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. O que Nabucodonosor quis dizer? Depois de ter sido convencido, ele diz: não, meu reino não passará nunca. Fez uma estátua de ouro, da cabeça aos pés. Mas Babilônia passou para a história, veio depois a Média Pérsia, passou para a história, depois veio Grécia e finalmente Roma, e Roma dividido, e todos vão passar para a história, porque aí aparece a rocha. E quem é a rocha? Bom, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4 diz: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Quem é a rocha? Deus. Deuteronômio 32, 18 diz: Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu ser? A rocha é Deus. 1 Samuel, capítulo 2, verso 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ele se faz representar por uma rocha, porque uma rocha é um fundamento firme. Quem firma seus pés sobre a rocha nunca será abalado. E em 2 Samuel 22, versículos 2 a 4, diz: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela,
o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. A rocha é Cristo, como veremos a seguir. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 47. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Cristo. E Isaías 44:8 diz: há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, que foram palavras para os judeus da época, e são relatadas no livro de Atos 4:11, a qual se tornou a pedra angular, que é Cristo. Este Jesus é a pedra rejeitada. E quando nós vemos a pedra, quando atinge os pés da estátua e esmiuça toda a estátua, o que nos diz isso? Que na vinda de Cristo o mundo acaba. Agora, é isso que preocupa as pessoas, porque pensam que o Apocalipse é uma mensagem de destruição. Não é, não. É um convite para as pessoas aceitarem a salvação e aceitarem a vida eterna e aceitarem uma vida eterna sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem perda da saúde, mas uma vida de paz, de justiça, de muita alegria no céu. Uma vida eterna, onde não se envelhece, não se adoece, não existe as perturbações desse planeta Terra. É isso que o Apocalipse nos mostra. O foco não é a destruição do mundo, sabe? Porque Deus está confiando as pessoas para não morrer, é para serem salvas e serem levadas para o céu. E em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, o apóstolo Paulo diz: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então fica bem, muito bem, bem definida quem é a pedra. Não há como duvidar que a pedra de Daniel não seja Cristo. Agora, do mesmo modo como Deus nos tem desdobrado o futuro às nações, revela-nos também o plano da redenção. O que é o plano da redenção? É a restauração da imagem de Deus na alma humana. Se conhecem, por acaso, alguma pessoa egoísta, invejosa, ciumenta, cobiçosa, orgulhosa? Eu acho que conhecem. Pessoas iracundas que se iram, violentas, agridem, existem nesse mundo. Essas pessoas, e todos nós, porque todos nós temos um componente, um pouco disso, um pouco daquilo, outros têm muito, e por isso aparece assim de forma clara essas deficiências de caráter. Todos nós precisamos ser restaurados para podermos habitar com Cristo pela eternidade. E aí entra o plano da redenção. Tá? São mais de 300 passagens bíblicas concernentes à primeira vinda de Jesus. Tudo isso é história. Tá as profecias, como nós vamos ver agora, e está a história que confirma as profecias, mostrando aspectos do seu nascimento, vida, morte na cruz, sua ressurreição e, finalmente, sua ascensão ao céu. Segue alguma delas. O que diz Isaías? Isaías anunciou o ministério de João Batista, que anunciou a obra de Cristo aqui na Terra. Em que ano ele fez isso? Isaías anunciou isso, 760, 698 a.C. Quer dizer, antes de aparecer João Batista na história, mais de 700 anos depois, acontece
y Isaías anunció 700 años antes. ¿Você percebe? Quer dizer, João Batista é uma pessoa histórica. Ele viveu esse mundo, o relato histórico está na Bíblia. E Isaías anunciou que isso aconteceria 700 anos antes. Isaías 40, versículo 3, diz: Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda do nosso Deus. Isso foi anunciado com 700 anos antes. E João, ele entendeu perfeitamente que se referia à sua pessoa. E quando ele pergunta, que vós o que clama no deserto, se identificou com o texto de Isaías. Malaquias também prediz esse respeito. Quando? Quase 400 anos antes de Cristo. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso tem Malaquias 3, versículo 1. Miqueias anunciou que o nascimento de Jesus seria em Belém. Isso foi anunciado 750, 710 a.C. E em Miqueias capítulo 5, verso 2 diz: E tu, Belém Efrata, e Cristo nasceu em Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você percebe como Deus prepara o terreno para que todas as gerações futuras, próximas à vinda de Cristo, pudessem acreditar nas profecias que ainda estão para se cumprir, que é o que nós vamos estudar aqui no Apocalipse. Isaías predice que nasceria de uma virgem, 760, 698 a.C. Em Isaías 7, versículo 14, diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Não é maravilhoso? Daniel predice a data do batismo e a morte de Jesus a partir do decreto da reconstrução de Jerusalém, que está relatado em Esdras, capítulo 6, versículo 14, e capítulo 7, versículos 12 e 26, correspondente ao ano 457 a.C., quando Artaxerxes, rei da Pérsia, autorizou a conclusão da reconstrução do templo e dos muros da cidade de Jerusalém. Isso está relatado em Daniel, capítulo 9, 21 e 27. Quando aconteceu isso? 603 a 524 antes de Cristo. E nós vamos estudar essa profecia. Cristo realmente cumpre tudo isso aqui. A data que foi batizado, a data que ele foi morto na cruz. É muito interessante essa profecia, que nos dá assim uma confiança completa de que as profecias, ainda para se cumprir no futuro, se cumprirão tão certamente como as que já estão relatadas na história. Zacarias predice que Jesus entraria em Jerusalém montado num jumento. Quantos anos antes? 519, 487 a.C. Em Zacarias 9:9 diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E isso aconteceu, está relatado na Bíblia. Zacarias 11, 12 a 13, predice que Jesus seria traído por 30 moedas de prata. Quando foi isso? 519, 487 a.C. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário. E se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. E então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que foi avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo, e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Bom, o que aconteceu na história? Realmente, quando Judas, ele sentiu um remorso, porque ele esperava que
porque ele o denunciou, que Cristo se livraria e confiava nisso. Mas quando viu que tudo ia se encaminhando para a morte de Cristo, ele chegou lá no templo e falou para os sacerdotes. E o sacerdote disse: Isso é problema teu, não é nosso. E ele lançou as moedas dentro do templo. Aí as 30 moedas que ele recebeu justamente por trair o Senhor Jesus. Aí os sacerdotes falaram entre si: Bom, não podemos colocar esse dinheiro no cofre do templo. E compraram o terreno do oleiro, que era vizinho, para cemitério. Isso está na história. Então se cumpre perfeitamente o que Zacarias predisse, como seria traído, pelo valor que foi traído, sabe? E qual foi o destino do dinheiro. E tudo aconteceu dessa maneira. Davi e Isaías predisseram que Cristo morreria na cruz. Quando Davi predice isso? 1000 anos antes de Cristo. Ele diz assim no Salmo 22, verso 16: Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. O que aconteceu com o Senhor Jesus? Foi pregado na cruz, tanto os pés como as mãos. E Isaías predice entre os anos 760 e 698 a mesma coisa. Isaías 49, 16 diz: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, onde ele foi pregado. Interessante, né? Davi predice que suas vestes seriam repartidas e que sua túnica seria sorteada, que é o que aconteceu, os relatos dos evangelhos confirmam. Isso quando foi dito? 1000 anos antes de Cristo. No Salmo 22, verso 18 diz: Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Não é impressionante? Davi predice que ele beberia vinagre na sua agonia, 1000 anos antes de acontecer. E Salmo 69, verso 21 diz: Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Moisés predice, ao celebrar a primeira Páscoa, símbolo do sacrifício de Cristo na cruz, que seus ossos não seriam quebrados. Davi fez a mesma predição. 1500 anos antes de Cristo foi Moisés. Davi, 1000 anos antes disso acontecer. Veja o que diz Moisés em Êxodo 12:46. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não lhe fareis fora da casa, nem lhe quebrareis nenhum osso. O que aconteceu com Cristo? Foi crucificado, já era a hora para entrar no dia de sábado, os judeus queriam tirar o corpo de aí, e esperavam que ele estivesse vivo. Para acelerar a morte, quebravam os ossos das pernas. Mas Cristo já estava morto. E eles simplesmente furaram o lado e aí diz que escorreu água e sangue. Não quebraram os ossos como era costume fazer para acelerar a morte do crucificado. E no Salmo 34:20, Davi escreveu: Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. As profecias mostram de antemão o que vai acontecer, para que nós possamos crer no que ainda terá que acontecer. Segundo, para afirmar nossa fé na palavra de Deus, não somente nas profecias, mas em tudo. Porque a palavra de Deus é vida, é espírito, é o que transforma o ser humano. Por isso o Senhor Jesus diz: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele também diz: As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Para nós termos uma vida que nos adeque à vida que existe lá no céu, precisamos receber a palavra. Mas para isso eu tenho que crer. E como crer? Aí as profecias já me mostram que o que Deus falou se cumpre. E tudo que ainda está para se cumprir, se cumprirá.
Davi predice que resucitaría a los mortos. ¿Cuánto? 1000 años antes de Cristo. O Salmo 16, verso 9 e 10 diz: Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Não deixará minha alma na morte. Agora, por que tanto detalhe em torno da vida, morte e ressurreição do Salvador do mundo? Certamente, porque assim ninguém poderia dizer: eu não sabia que esse Jesus que foi crucificado era o Cristo, o Messias, que havia de vir. Você não tem como negar essa realidade. E os profetas falaram com muita antecedência, mas muita antecedência mesmo, são séculos. E tudo se cumpre conforme a palavra de Deus. Apesar de todas as profecias acerca da primeira vinda de Cristo, Deus, vendo a ignorância e indiferença do povo, dos seus príncipes e sacerdotes, em relação a tão grandioso acontecimento, enviou seus anjos a anunciar o nascimento do Salvador do mundo. Isto os anjos fizeram aos magos do Oriente, quer dizer, homens que não tinham nenhuma ligação com o povo de Deus, que buscavam compreender as Sagradas Escrituras, e a um grupo de pastores de ovelhas que aguardavam o Messias, conforme relatado no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 8 a 14, e São Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 7. Então, Deus sempre cumpre seus propósitos, e nós temos que aproveitar, sabe, as oportunidades, privilégios que o Senhor nos concede para conhecer as verdades que curam a alma. Todo mundo quer ter saúde. A palavra de Deus mostra como ter saúde. Todos querem ter paz. Todos querem ter alegria, esperança. A palavra de Deus concede isso. Agora, o mesmo acontece hoje. Estamos no limiar do maior acontecimento da história do mundo. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo em grande glória e majestade. E quem sabe disto? Existem mais de 2.500 passagens bíblicas que nos mostram com clareza o último capítulo da história da humanidade. Estas são apenas duas delas que estão no Apocalipse. Apocalipse 1,7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Mas não é o que Deus quer que aconteça. Quer que as pessoas o recebam com muita alegria, porque a vinda de Cristo é vida eterna, é vida plena. Então, o que ele espera? Que as pessoas ouçam, usem a história do passado, como ela foi predita com séculos de antecedência. E quando leem esse texto do Apocalipse, é que vem com as nuvens e todo olho verá, a pessoa se alegrar e esperar esse dia. Porque ele não vem com o propósito de destruir pessoas. Ele vem com o propósito de acabar com o pecado. Mas eu não posso ficar agarrado ao pecado, porque senão vou perecer junto com o pecado. O que eu preciso, justamente a função do Evangelho, por meio do plano da redenção, me separar do pecado. O que falou João, o apóstolo, quando se aproximava do Senhor Jesus, depois do batismo, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio com esse propósito. Nos dá liberdade da escravidão do pecado. E o que é o pecado? A desobediência à palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, a pessoa desobedece, o que vai colher? A morte. E veja o que diz agora em Apocalipse 22, verso 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Esse canal, Sinais da Eternidade, você vai encontrar muitos temas sobre o Apocalipse. Tá? Mas eu lhe recomendaria, antes de assistir esses temas, leiam Daniel capítulo 2. O material de cada estudo eu já passei para a irmã Keila, sabe?
para que todos tenham em mãos. Porque agora eu fiz só leitura, porque é introdução. Nos próximos estudos, vocês vão ter que completar, tem perguntas, e aí indica em que texto bíblico está a resposta. E tem alguma parte da resposta já escrita no estudo. Só que ao ler a Bíblia, se completa o resto. Então, se vocês pegarem esse material, imprimem e chegam com caneta na mão e o estudo na mão, eu acho que vão tirar maior proveito desse estudo. Que Deus abençoe a todos. Agora são as considerações, perguntas, e o que eu puder responder, vou responder. Tá Glória a bem? Deus. Que estudo maravilhoso. Meu irmão, poderia fazer uma oração? Na sequência, eu gostaria de cantar um louvor e podemos fazer as considerações, pode ser assim? Sim. Querido e Santo Pai que está nos céus, quão grandioso é o Senhor. Um milagre de estarmos reunidos para iniciar esse estudo do Apocalipse. Permita, Senhor, que os que participaram tragam um amigo, porque a vinda do Senhor não vai demorar muito. E todos precisam de salvação. Nosso propósito com esse estudo, que as pessoas tenham conhecimento de Deus e cada um aprenda a amar o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus quer abençoar o mundo inteiro. Mas nós precisamos permitir para receber essas bênçãos. Deus não obriga ninguém. Deus faz o convite, faz o chamado. Eu oro para que cada um aceite esse chamado de Deus e seja um portador de luz para outros, para tirar o sofrimento desse mundo, a dor, e as pessoas, mesmo que venham a morrer antes da vinda de Cristo, morram com uma certeza, que no dia da vinda do Senhor, conforme está escrito na palavra, ressuscitarão para a vida eterna. Mas para que isso aconteça, eu preciso permitir ao Espírito Santo me restaurar para me adequar à vida no céu. Que a bênção de Deus repouse sobre todo este grupo, sobre todos nós, porque todos precisamos do Senhor. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. O hino é o 344, ó cristãos, avante. Não, não é isso não, só um minutinho. Sim, vestido em linho. Vestido em descer do céu, trazendo salvação. De mirra e bálsamo traz do céu, beleza e perfeição. Vindo ao mundo, deixou no céu palácios de marfim. Glória não quis, em dor morreu, a cruz suportou por mim. Trazendo em si de aloés o dor, a morte atroz sofrer. Provou aqui amargura e dor, ao mundo abriu o céu. Vindo ao mundo deixou no céu palácios de marfim. Glória não quis, em dor morreu, a cruz suportou por mim. Olor de cássaras vestes tem, sim, ele ressurgiu. E junto ao Pai se assentou no além,
ao homem redimir. Vindo ao mundo, deixou no céu palácios de marfim. Glória não quis, em dor morreu, a cruz portou por mim. Amém. Glória a Deus. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, né, fiquem à vontade, algum comentário sobre o estudo maravilhoso que tivemos agora, fiquem à vontade. Caso não tenha dúvidas, alguma pergunta, irmão Manuel, pode ficar à vontade, fazer algum acréscimo, algum comentário sobre o estudo. Eu creio que seria mais cada um, eh, se ficou claro qual o propósito desse Boa estudo. noite. Por favor. Boa noite, meu irmão. Paz e graça, um ótimo sábado. Eu teria só uma pequena dúvida a respeito, se puder me elucidar, em relação a essa contagem de reinos, né? Eu sempre ouço falar, né, nessa contagem de reinos a partir do Egito. Mas eu tenho uma dúvida, e aí forma 7 reinos, né? Mas eu tenho uma dúvida a respeito de o porquê no livro de Daniel, quando é descrito os reinos, que são 5 a partir de Babilônia, esse reino do Egito e Medo-Pérsia, desculpa, Egito e Assíria não são contados também. Uhum. Então, como eu posso entender que eu posso ter os como reinos, né, mundiais? Desculpa. Não, isso não é difícil de entender, porque lembre-se que Daniel estava no tempo de Nabucodonosor. E quem deu a visão para Nabucodonosor, o sonho, foi Deus. E a partir dele, mostrou o que iria continuar. Não procurou mostrar o que já aconteceu, mas o que aconteceria a partir de Nabucodonosor para frente, desde o reino da Babilônia, até o fim, até a vinda de Cristo. Por isso que não entra nesse sonho. Ele não parte assim. O primeiro reino foi Egito, etc. Mas em outros textos bíblicos, nós vamos ver também que entra a Síria, tem sua participação, entra Egito, sabe, quando se estuda o Êxodo, mas agora o propósito de Deus era mostrar como os reinos, a partir de Babilônia, iriam caindo um atrás do outro, até a vinda de Cristo, que terminaria com todo o reino do mundo. Por que vai terminar com o reino do mundo? Porque as pessoas, infelizmente, se apegaram tanto ao pecado que lhes é difícil aceitar que Deus os transforme, porque tem que ser transformado, como a pessoa que está com câncer. Se a pessoa está com câncer e não procura um médico e nenhum tratamento, essa pessoa vai morrer. Então Deus intervém na vida das pessoas para livrá-lo da morte. Só que para isso tem que receber a palavra de Deus. Então, como receber a palavra de Deus? Um homem incrédulo como era Nabucodonosor, adorador de deuses, ele teve que ver, ouvir coisas que foram além da visão dele. E assim que esse homem reconheceu que existia só um Deus na terra. E assim o Senhor nos quer convencer a nós de que existe um Deus todo-poderoso e todo-sábio que nos apresenta a caminhada do mundo até a vinda de Cristo, para eu me colocar numa posição que Deus possa me salvar. Porque eu tenho livre-arbítrio, sou livre. E na minha liberdade eu tenho que fazer escolhas. Por isso que ele começa em Babilônia.
Ok, meu irmão, muito obrigado pela resposta. Tem mais alguém que gostaria de perguntar? Não há mais perguntas? Não havendo mais perguntas, então, irmão professor, gostaria de fazer algum comentário à finalização do nosso estudo de hoje. Lembrando que toda sexta-feira estaremos aqui às 19h30, né? Para estarmos estudando, dando continuação ao estudo do Apocalipse. Os irmãos Boa que noite. estão conosco, opa, pode falar, minha irmã, fique à vontade. Feliz sábado. Feliz sábado. Eu só queria tirar uma dúvida. É Hum, sobre é, a explicação que está aqui no quadro, para se inscrever. É para quê? Esse fazer para a gente pegar, poder responder isso, as lições? não, a ideia é a seguinte, que cada pessoa se familiarize com o uso da Bíblia. Porque eu vou ler o texto, poderia ler o texto completo, sabe? Eu vou Uhum. colocar a pergunta, porque é um tema, por exemplo, quais são os sinais da vinda de Cristo? Quando estudarmos sobre a vinda de Cristo, quais são os sinais da vinda de Cristo? Onde está a resposta? Aí nós vamos ir a Mateus, capítulo 24 e outros tal. Então, eu vou mostrar os textos onde tem a resposta. Mas já no estudo, já começa está escrita a parte da resposta, e a pessoa lê na Bíblia que está o texto completo. E aí ele completa com sua mão. Isso faz com que a pessoa se familiarize com o uso da Bíblia. Porque a Bíblia eu tenho que conhecê-la muito bem, porque é o instrumento que usa Deus para transformar nossa mente numa mente que não enxerga a realidade do que Deus oferece para o ser humano. Enquanto toma esse conhecimento da forma mais próxima possível, vai conhecer a pessoa de Deus e vai poder confiar em Deus, amar a Deus e querer estar com Ele para sempre. Por isso que é Sim, importante a pessoa escrever. Por exemplo, eu faço um estudo diário da Bíblia, que é a lição da escola sabatina. Aí eu tenho as perguntas e mostro os textos bíblicos. Eu copio o texto bíblico inteiro, mesmo sim, que conheça. Porque isso vai ma- gravando na minha mente. sim. E vou assimilando Mas, o pensamento de Deus. mas o senhor diz da gente ter um caderno à par para quando o senhor fizer a pergunta, a gente escrever a resposta ali, é isso? Olha, você pode, como eu vou já compartilhar o documento agora, então já imprimindo, a pessoa vai na Bíblia, pode ir já respondendo. Na hora que estudarmos, já tem todas as respostas completas. Essa é uma possibilidade. E assim podemos ganhar tempo no estudo que vem, todos os outros. Porque todos têm a mesma estrutura. Faz pergunta e mostra o texto bíblico onde encontramos a resposta. E aí a pessoa se vai familiarizando com a palavra de Deus. E isso é muito importante, porque não é uma questão de a pessoa procurar uma relação estreita com outra pessoa ou um grupo de pessoas, não, é um relacionamento íntimo com Deus. E isso somente por meio da palavra. Eu Lembrando entendi. Mas por exemplo, a lição da escola sabatina, nós temos um manual, né? que, Nós temos um manual físico. Então, esse manual do estudo que o senhor vai nos dar,
Ele vai ser físico ou o senhor vai projetar ele e nós Não, vamos não. Físico e projetado. como físico? Físico, porque eu vou compartilhar o material para a irmã Keila e a irmã Keila vai disponibilizar para todos os participantes. Ah, entendi. Agora sim. Ela E vai aí, disponibilizar isso no PDF, é isso? isso mesmo. Aí cada pessoa convém que imprima isso e tenha o E material em mãos durante o estudo. entendi. Que bênção, sabe por quê? O Hum, estudo vai ser sobre o Apocalipse. isso? Então, eu comecei um estudo agora, aliás, eu ainda não entrei propriamente no estudo do Apocalipse, mas eu fui na residência da pessoa, né, que é o estudo do Apocalipse. Eu fiz a introdução sábado passado, e esse sábado agora eu vou entrar com a primeira lição do Apocalipse. Só que é, eu não consegui as lições do Apocalipse para poder deixar, porque eu costumo, quando dou estudo bíblico, eu costumo falar, fazer a pergunta, né? Eu faço a Hum, pergunta, né? Como, por exemplo, eu vou ler a introdução do Apocalipse, né? Que diz ali revelação de Jesus Cristo, né? Aí eu uhum. leio aquilo ali e em cima daquilo ali eu faço a pergunta, né? Como, por exemplo, como chegou, como o Apocalipse, né? Chegou, esse livro do Apocalipse chegou até nós, Uhum. até, né? Os nossos dias e tal, né? Assim, desse jeito. Aí a pessoa, eu falo do a passagem bíblica para a pessoa procurar na Bíblia dela para ler. Uhum. Mas eu costumo fazer assim, mas no final do estudo, de cada estudo, eu deixo uma lição para a pessoa fazer depois sozinho, para ela É, meditar mais, para ela ver se ela conseguiu assimilar melhor. E no próximo certo. estudo, se ela tiver alguma dúvida, a gente tira as dúvidas dela ali, entendeu? Isso eu vou fazer de maneira antecipada. Então, antes de você chegar ao estudo, já terá em mãos essa lição. Ah, então tá ótimo. Maravilha. Então, tá bom. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Igualmente, irmã. Amém. O Eliezer tem a mão levantada. E também E, a Anne Anne, Soares. olá, boa noite, bom falar contigo, professor Manuel. Uma pergunta, esse estudo vai ser aquele mesmo do Daniel Belvedere? Ou é Não, ele ou foi aquele que o senhor preparou? reestruturado. Isso, Ele foi reestruturado. A base mesmo do estudo era do pastor Belvedere. certo. Mas como naquele tempo, era professor na universidade, e os alunos eram diferentes por causa do próprio nível que eles se encontravam. Então, eu reestruturei o Apocalipse para torná-lo acessível para esses alunos, professores, colegas da faculdade. E foi esse o seminário que eu impartia na Unisa, a antiga OSEC, que acho que você chegou a participar alguma vez Sim, desse sim. seminário. Sim. Na verdade, professor, a ideia de, digamos, de levantar a bola a respeito desse assunto é porque esse é um estudo muito dinâmico, muito interessante, porque você vai se basear exatamente no que está escrito na Bíblia. Tem os comentários, a direção do professor como um moderador, um facilitador, esse assunto tudo. O que me atraiu bastante nisso aqui é o que o senhor colocou ali no começo, que a gente pudesse trazer pessoas para estar aqui nessa noite.
E trazer pessoas para um estudo da Bíblia não é uma tarefa muito fácil, isso é milagre, né? É o Espírito Uhum. Santo só. Eu convidei essa noite aqui praticamente umas 19 pessoas diretamente. Em alguns grupos nós chegamos a cerca de 60 pessoas. Veio uma delas entrou e logo em seguida saiu. Mas se a gente não fizer o convite, aí não vem ninguém mesmo. E esse é o estudo para nós adventistas, como recapitulação, mas principalmente para as outras pessoas que estão sedentas para saber sobre o que é o Apocalipse, que é uma boa notícia, não é uma coisa de assustadora, um Armagedon de coisas perigosas, não. Na verdade, é perigoso para quem não aceitar e não se modificar, né? Mas é uma boa notícia e a gente tem que divulgar isso o máximo possível para as outras pessoas. Hoje foi uma introdução, né, professor? Sim. Isso. Então, na sexta-feira que vem, se a gente conseguir trazer várias pessoas, ninguém está perdendo nada, certo? Então, por isso que vou apresentar o material antes, para que as pessoas se preparem, assim, convidem os outros para participarem. Perfeitamente. Então, conte comigo. Então, agora eu vi aqui no chat aqui que a irmã mandou um PDF. Só que esse PDF que ela mandou foi a introdução, né? Isso, que é a de hoje. A de hoje, né? Isso. Tá certo. Aí eu Aí a vou passar ah, para ela da próxima semana. mas aí ela vai mandar o PDF antes da sexta? Bom, esse é o propósito, né? A irmã Keila está ali como anfitriã. Antes da sexta. Aí a irmã Keila que responda, viu? Boa noite, irmãos. Não Essa entendi a dúvida pergunta. que a gente tem aí, eu sugiro criar um grupo de WhatsApp, porque esse Ah, aplicativo aqui, ele é o Meeting, né? É o Meeting ou é o Zoom? Nem Não, é o reparei. Zoom, é o Zoom. é o Zoom. Esse aqui Enfim, é É o o Zoom. Zoom. ele quando encerrar a reunião, ninguém vai ter mais acesso nem às mensagens, nem ao material. Já no grupo de WhatsApp ou Telegram, quando todos podem informar o telefone para a irmã, ela cria o grupo. Lá pode ser incluído tanto os materiais quanto horários, se tiver algum cancelamento, algum improviso. Eu acredito que seja só para isso, porque infelizmente grupos são criados. Eu sou administradora de alguns, é, e acabam ficando lotados de mensagem, de hinos, de vídeos, e as pessoas vão desistindo devido a usar muita memória e, inclusive, o tempo da pessoa abrir ali o WhatsApp. Então, eu sugiro que seja um grupo criado para informações de datas, de horários, de convite e do material apenas. Caso a sugestão seja factível, a gente colocaria aqui nesse momento os telefones, se possível, porque, é, ou então, se a irmã Keila, que é a anfitriã, passaria ou para mim ou para alguém o número dela, ou para o irmão Manuel, que eu sempre recebo mensagens dele, para poder criar o grupo, porque quando acabar aqui, ninguém mais vai ter acesso ao que foi passado, não. Deixa eu Irmã, falar. deixa eu Peraí, fazer um comentário a uma respeito do coisinha. assunto. Peraí, Deixa eu fazer um peraí. comentário a respeito da Esse, utilização do WhatsApp para isso. deixa eu falar uma coisinha aqui. Peraí. Pois não, irmã. Esse estudo foi colocado no grupo do Sítio Triunfo, certo? O convite para nós entrarmos agora foi colocado no grupo do Sítio Triunfo. Eu não vim pelo Grupo Triunfo, eu nem sei o que que é isso. Licença, só um minutinho. Eu compartilhei, né, um convite em alguns grupos que eu participo, né, para divulgar o estudo. E Ah, o canal principal é da Sala da Consagração, né, que nós estamos na Sala da Consagração, o link é da sala, e nós vamos fazer o estudo sempre por aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, para facilitar. Eu vou dispor meu número aqui no chat.
Aí, quem tiver interesse, que crie o grupo, vocês pegam o meu número, entrem em contato comigo e eu vou estar organizando o grupo. Então, somente Como é o para seu materiais nome? do estudo, tá bom? Como é o seu nome? É Keila. Ah, Keila. Isso. Tá Fui bom, eu que Keila. coloquei o link lá, tá? No Triunfo. Eu coloquei em vários grupos, convidei pessoas também, fora de grupos. Então, a intenção é convidar o máximo de pessoas possíveis para a gente poder estar estudando juntos, né? O Apocalipse, que é a revelação de Jesus para nós, para os tempos que estamos vivendo. É muito importante. Aí eu vou deixar meu número aqui e aqueles que desejarem, podem entrar em contato, bem? É Irmã porque Keila, realmente é uma coisa difícil, porque é como a irmã está falando aí, né? É tantos grupos com muitas mensagens, realmente fica nosso celular com dificuldade, né? Que é muitos grupos, entendeu? Então eu pensei que, como foi, eu vi no grupo Triunfo, então eu pensei, eu entrei até pensando que era lá do Triunfo, né? E devido a eu já estar lá no Triunfo, eu pensei que seria jogado lá no Triunfo, então, é, os estudos para nós, entendeu? Ô, irmã, Keilinha, esse grupo vai ser fechado exatamente para não encher a memória de ninguém. Ninguém vai dar boa tarde, boa noite, nada. Só a Keilinha que vai colocar ali o tema ali do dia, né? O bannerzinho com o link, mas para que novos participantes, às vezes que vão entrando, né, para poder ter acesso, mas vai ser um grupo fechado, tá? Ok. irmã Heloísa ou irmã Keila, que é a anfitriã, né? Eu poderia fazer um comentário a respeito dessa questão dos grupos para esse tipo de material? Sim. Ah, Existe um inconveniente muito grande com relação a qualquer material que seja do WhatsApp, seja de grupo, de comunidade, que é um formato novo. É porque quando uma pessoa entra na semana seguinte, ela não tem acesso ao que foi postado na semana anterior. E depois de um certo tempo, os materiais também, o próprio WhatsApp, ele deleta, a gente perde. A gente não consegue ter um lugar que possa ficar armazenado. Por isso que ultimamente tem se usado muito um que eles chamam do Telegram, onde você coloca um canal em qualquer momento que a pessoa entrar, se ela entrar no último dia da lição número 26, ela tem acesso a todas as lições desde o começo, todo o material. Não tem que bom dia, boa tarde, é só o administrador do canal que posta o material. E isso facilita muito para esse tipo de estudo, porque quem chegar aqui na quinta lição, como é que ele vai receber todas as lições? Ah, se for uma pessoa, não tem problema. Mas se forem 10 pessoas, e se forem 100 pessoas, então fica impossível administrar uma quantidade muito grande. E o Telegram tem esta vantagem. Com uma outra questão ainda, você pode colocar mais de 20 mil pessoas dentro de um canal do Telegram. Então, ele reúne muitas facilidades exatamente para esse tipo de situação. E o Telegram não usa a memória do celular. Então, você tem uma dupla vantagem. E assim, todas as pessoas que começam a usar o Telegram para esse tipo de função nunca mais querem usar o do WhatsApp. O WhatsApp é bom para a gente conversar com família e tudo mais. E esse aqui não é a função do Telegram. O Telegram é uma coisa mais profissional e tem essas duas vantagens. Por isso, eu sugiro que seja criado um canal, que é a mesma coisa que criar um grupo no WhatsApp. Só que é no Telegram. E as pessoas terão bastante facilidade para acessar todo o material que o professor vai colocar lá a qualquer tempo, mesmo daqui 10 anos, ele vai estar lá disponível. Essa é uma segunda, uma terceira vantagem, né? Tá bom? Sensacional, Eliezer. Muito boa sugestão. A Keilinha vai então abrir aí um canal no Telegram. Vai ser ótimo mesmo, porque até mesmo o estudo do nosso professor, né? É um estudo bem extenso, né? Com bastante material. E eu acho que vai ficar bom para todo mundo. Perfeito, muito obrigado. É só uma sugestão, tá? Uma ótima sugestão. Muito bom.
Eu acho que a Anne também estava com a mão levantada. Anne, você quer falar ainda, querida? Não, eu já falei, realmente o Telegram é muito bom e é muito fácil de usar também. É preciso só baixar, ter acesso, porque às vezes as pessoas não têm. Mas é bem fácil de baixar também. Eu não tenho. Como é que eu faço para baixar isso? Na mesma loja que procura qualquer aplicativo, dependendo do smartphone, o iPhone ou os outros que são Android. É só ir lá no Play Store e procurar Telegram, ele vai baixar. Ele é um aplicativo como qualquer outro. E aí, com o número de telefone também. Mas tem que ter espaço o celular, não é? Para baixar ele. É, mas é pouquinha coisa, não é nada que seja assim absurdo, não, tá, irmã? É bem, bem tranquilo. Pode até ser, mas eu não tenho mais espaço no meu celular. Essa é a questão. Tá, Mas mas tudo bem. se a senhora não tiver, qualquer coisa a gente dá um jeitinho. Sempre a gente Tá, dá um jeitinho para ajudar os irmãos, tá? eu vou ver lá. Tá bom. No caso, pode me dar um oi e aí eu posso estar enviando. No caso, a senhora não. Tá.